Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o professor Hermano Campos, evangelista da Assembleia de Deus Montes, e nós hoje vamos abordar a lição de número 3, lição que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Uma lição programada agora aí para o dia 18 de outubro, terceira semana desse mês. Nós estamos nos aproximando do fim do ano e nós vamos observar que essa lição ela tem uma peculiaridade, porque é um dos pouquíssimos espaços do Antigo Testamento em que a figura de Satanás aparece de forma clara e evidente. Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante. E nós vamos falar um pouco disso. A gente vai entrar um pouco aí em demonologia e satanologia. Então a gente vai aqui só fazer as leituras básicas, bem rápido, para todo mundo acompanhar. Diz assim: um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. João 6. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. O texto diz assim: e vindo de que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás: porventura teme Deus a Jó debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, porém a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema na tua face. Então essa lição ela é dividida em 3 momentos. No primeiro momento, vai falar da natureza de Satanás. No segundo momento, ponto 2, vai falar das obras de Satanás. E o ponto número 3 vai falar do ocaso de Satanás. É muito interessante porque o autor da revista ele conseguiu observar que Jó nos apresenta uma boa perspectiva, digamos, podemos até dizer assim, um resumo de quem é Satanás. Pelas poucas menções que aparecem a ele no decorrer da narrativa de Jó, você consegue ter uma ideia muito redonda de quem é esse arqui-inimigo de Deus. E aí também tem algumas coisas interessantes. Antes de eu adentrar propriamente aqui nos pontos da lição, eu considero importante a gente mencionar o seguinte: o Antigo Testamento ele praticamente não menciona a figura de Satanás. Isso quer dizer que o povo do antigo Israel desconhecia essa figura? Isso quer dizer que a figura de Satanás foi inventada? Porque você vai ver muita gente dizendo que Satanás foi uma invenção pós-exílica. Antes do exílio ninguém falava de Satanás, depois do exílio todo mundo ficou falando, dizendo que o povo de Israel inventou a figura de Satanás, inspirado na figura de Arimã, que Arimã nada mais é do que o deus do mal na mitologia masdeísta. O masdeísmo, também chamado, porque se mistura essas religiões um pouco, mas o masdeísmo é muito relacionado ao zoroastrismo, que era a religião da antiga Pérsia. Então, por influência persa, os israelitas teriam criado a figura de Satanás, né? Então, existe muito esse argumento. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o fato incontestável, o fato que ninguém pode se furtar, é que Satanás não aparece de forma explícita e nomeada em 90% do Antigo Testamento. Qual é a concepção que se parte do Antigo Testamento? É que o bem e o mal, eles vêm de Deus. Então, se o bem, as coisas boas, as criaturas, os animais, as bênçãos, as vitórias vêm de Deus, também os castigos, a morte, as pragas, as desgraças e tudo que há de ruim também vem de Deus.
E se você parar para pensar, tem lógica. Por quê? Porque mesmo o mal, quando é despachado contra a vida de alguém, é um mal tolerado por Deus, permitido por Deus, em alguns contextos até autorizado por Deus, como é o caso do espírito mau que atormentou a vida de Saul, lá em 1 Samuel. Então, eles não têm uma perspectiva equivocada, uma perspectiva incompleta. Eles apenas tinham a consideração, e que é bíblica, de que tudo vem de Deus. Inclusive o próprio Jó, é muito interessante isso no livro, embora o livro mencione Satanás, quantas vezes Jó menciona Satanás? 0 vezes. Jó não menciona Satanás. Mais interessante, Jó, quando escuta a mulher dele mandar amaldiçoar Deus, ou seja, blasfemar Deus, contra Deus, que era o que Satanás disse que Jó ia fazer, pelo texto que a gente leu, não é? Vai lá e vê se ele não blasfema na tua face. O que é que acontece? Jó, ele diz, podemos receber o bem de Deus e não podemos receber o mal de Deus. Então Jó, ele era munido dessa mesma percepção, de que o bem e o mal vem de Deus. O bem vem diretamente de Deus e o mal vem porque Deus tolera, permite, em alguns contextos até autoriza. Ou até ordena expressamente que o mal venha, no sentido de um ataque, no caso lá de Saul, que eu estou aqui mencionando, mas muitos outros na história também. Então, eles não têm uma perspectiva incompleta. Agora, depois do exílio da Babilônia, é que essa figura Satanás, ela vai ser nomeada, pronunciada, e ela é como se fosse uma revelação, eu até peço perdão pela expressão, é uma revelação progressiva. Então, num primeiro momento, o povo do antigo Israel sabia que o bem e o mal vêm de Deus e que até espíritos maus são ordenados por Deus. Ok. Depois do exílio, a revelação evolui a partir dessa percepção e começa-se a falar de um adversário, de um arqui-inimigo de Deus, que no hebraico é Satanás e no grego Diabolos. Ou no vulgo cearense, cão, capeta, Satanás, bicho velho, calça curta, enjoento, coisa ruim, não é? Tem muitos tem muitos epítetos, o inimigo das nossas almas, tá? Só pra gente descontrair. Então, meus amados irmãos, de fato, é bem interessante a gente observar isso, que houve uma evolução da revelação acima do que já estava falado. E aí muita gente diz assim, irmão, mas Jó não é no tempo patriarcal? O ambiente o período de escrita não se sabe. E é justamente pela figura de Satanás aparecer com tanta evidência, porque a figura de Satanás aparece com evidência nos escritos pós-exílicos. Você vai ver Satanás sendo mencionado no profeta Zacarias, você vai ver Satanás sendo mencionado no livro das Crônicas, e é justamente o livro das Crônicas que foi finalizado após o exílio da Babilônia, e você vê Jó. É um forte argumento para a datação pós-exílica de Jó. Então a história é escrita depois do exílio, relatando a vida de um homem na era patriarcal. Pode ter sido uma tradição oral, passada de geração em geração. A gente não sabe como isso aconteceu, mas é um bom argumento. Não vou dizer que é definitivo. Então, com a evolução da revelação, a gente consegue agora vislumbrar um arqui-inimigo de Deus, que já era falado meio que de forma cifrada em Isaías 14 e em Ezequiel 28, já era falado de forma velada, né, no formato de revelação, em profecias contra reis, mas quando você começa a ler a profecia de Isaías 14, você não consegue perceber aquilo sendo um mero rei, um mero governante terreno, um mero governante desse mundo. Quando você lê Ezequiel 28, que fala de um rei de Tiro, que estava no Éden Jardim de Deus, que andava no meio das pedras afogueadas, isso não se refere ao rei de Tiro, se refere a alguém que transcende o rei de Tiro. Então você já tem, por isso que eu digo que a revelação é progressiva. Primeiro se falava que o bem e o mal vem de Deus. Isso aí até a era de Davi. Já nos profetas maiores, você já tem uma percepção de anjos rebeldes, de seres que se rebelaram contra Deus, de seres que estavam junto com Deus e o abandonaram. E agora no exílio você tem a figura decretada como Satanás, diabo, inimigo da nossa alma, dragão, antiga serpente. Na Bíblia tem inúmeros epítetos também. Eu falei do vulgo popular, esqueci de falar que a Bíblia tem vários, não é? É o inimigo da nossa alma, o adversário da nossa alma,
um inimigo que fez isso. Tem muitos nomes que se podem ser dados a essa figura, tá? Bom, então, dito isso, explicando para você que a figura de Satanás aparece nos escritos bíblicos pós-exílicos, que isso não é manipulação, não é uma adulteração, é uma percepção de que, de fato, há um inimigo de Deus e que ele já estava falado de maneira indireta nos profetas maiores e de maneira ainda mais indireta na percepção de que até os espíritos maus são ordenados por Deus em alguns contextos. Nós vamos então adentrar na lição. O ponto 1 vai falar da natureza de Satanás. O livro de Jó é interessante porque ele mostra que Satanás é alguém que se intromete no meio dos filhos de Deus. Logicamente que aqui, aí entra o vídeo lá que eu falei das curiosidades bíblicas, tem aqui no canal, ó, vamos botar o card aqui, né, para vocês verem. Vocês vão ver lá que vai aparecer, eu não sei se é desse lado ou desse, mas vou apontar para esse, tá? Vai aparecer o card aqui para a questão dos filhos de Deus. Nesse contexto, o filho de Deus é anjo. Em Gênesis, filho de Deus não é anjo, tá? São dois contextos diferentes. Nesse contexto são os anjos. E junto aos anjos, Satanás aparece, dando-nos a entender que ele tinha algum tipo de acesso à presença de Deus. E ele é um ser espiritual. Satanás não tem corpo. Ele pode se transmigrar. Ele pode enganar as pessoas numa ilusão diabólica e sentir até que abraçou, que ficou. Tinha muita essa história da Idade Média, né? De relatos de pessoas que tinham relações sexuais com demônios. Isso nada mais é do que ou um embuste, uma mentira deslavada, ou de fato um poder de engano tão grande que Satanás faz contra aquela pessoa que ela acha que teve uma relação com ele, que abraçou, que beijou, que amou, mas na verdade é tudo ilusão. Os demônios, assim como Satanás, são seres incorpóreos, embora possam entrar em alguém, como lá no livro, no Evangelho segundo escreveu João, João vai dizer que Satanás entrou em Judas. Então, é a única pessoa que foi possuída pelo tinhoso, o tinhoso literalmente. Judas foi o único que literalmente tinha o cão no escuro, certo? Então, de fato, ele é um ser espiritual. Segundo, é um ser criado. Então, diferentemente do masdeísmo, do zoroastrismo, das religiões do Planalto do Irã, eles não têm poderes iguais. Deus e Satanás não têm poderes iguais. Ele é apenas um anjo rebelde. É um anjo poderoso, um anjo de alta patente, digamos assim, para usar a expressão militar, mas ele é um ser criado, limitado no tempo, limitado no espaço, limitado no poder, completamente sob o domínio do Senhor nosso Deus. E que por vezes Deus permite que Satanás haja contra as pessoas para provar a sua fé. Isso foi feito com Jó, isso foi feito com vários outros personagens. O próprio Jesus Cristo também foi tentado pelo diabo, mas aí não foi mandado por Deus, não é? Mas assim, você vai observar que ele tem esse papel, muitas vezes, de tentar, e Deus permite que ele prove as pessoas, e muitas vezes para a própria decepção dele. Aleluia. Como ele se decepcionou, ele achou que Jó ia blasfemar, e Jó não blasfemou. Jó foi fiel até o fim, embora ele se sentisse injustiçado por Deus, tá? Terceiro, é um ser dotado de personalidade. Isso quer dizer que ele tem vontade própria, ele tem desejo próprio. Nós sempre dizemos na angelologia e na demonologia que Satanás e seus demônios, eles são seres dotados de inteligência e de vontade. Então, eles têm sim sua vontade própria, eles têm sim seus desejos próprios, tá? Então, ele é um ser perspicaz, ele é ardiloso, ele é traiçoeiro. Você já teve um colega de trabalho assim? Aleluia. Um irmão da igreja ardiloso, que te abraça, te beija, e ele dá aquela indiretazinha bem suave nos ouvidos do pastor contra você, não é? Dá aquela indiretazinha bem suave, né? No departamento de senhoras contra você, não é? Nunca aconteceu isso com ninguém, graças a Deus, né? Então, esse é o ponto. Ele é ardiloso, ele é estrategista. Eu brinco às vezes dizendo que o diabo é o maior psicólogo e o maior teólogo do mundo. Ele consegue observar o comportamento das pessoas e, a partir disso, traçar padrões para ferrar com a vida delas, e aí ferrar literalmente no fogo do inferno, embora ele não seja o dono do inferno, a gente vai falar isso mais adiante, e também no sentido de que ele procura, acima de tudo isso, ofender a Deus. Como ele não pode atacar Deus diretamente, ele ataca a Deus indiretamente nas suas criaturas inteligentes, no caso, os seres humanos e os anjos também, que conforme o Apocalipse, uma terça parte rebelou-se contra Deus, ok?
Bom, então isso é uma coisa muito importante. Ele é perspicaz, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele conhece muito a Bíblia, ele debateu Bíblia com Jesus Cristo, ele debate Bíblia com a consciência de muita gente que peca e procura justificativa bíblica. Então ele é muito ardiloso. As obras de Satanás nós vamos ver, número 1 é a dor, o sofrimento, número 2 acusar e número 3 tentar. Então, é muito importante, logo, antes de entrar no ponto 2, dizer o seguinte: o diabo não mora no inferno. Essa visão do diabo morando no inferno é uma visão equivalente ao de Hades que governa o mundo dos mortos. Segundo, Satanás não aparece com chifre, tridente e rabo. Chifre, tridente e rabo é uma mistura da figura de Bafomé com a figura dos sátiros da mitologia grega. Então, o pessoal meio que cristianizou elementos da mitologia grega e os aplicou ao diabo. Assim como também, vou logo aproveitar, aquelas imagens de Jesus que aparece com aquela roupa maravilhosa e aquele pano vermelho aqui, tipo vascaíno, né? Aquilo dali, Jesus nunca vestiu aquilo, cara. Jesus nunca vestiu aquele tipo de roupa, meu irmão. Na verdade, aquilo dali é uma toga de senador romano. O pessoal faz imagem de Jesus como se fosse um senador romano. Que eram senadores romanos que usavam aquela toga bem bonita com aquele paninho vascaíno vermelho aqui do ombro. É um negócio muito curioso. A iconografia é completamente equivocada do ponto de vista histórico, inclusive a aparência física. O Jesus europeu, bonitão. Jesus pareceria muito mais com o árabe dos dias de hoje do que com esse lindão que aparece na iconografia, principalmente iconografia católica romana, né? Na iconografia grega, nos ícones gregos, ele até que tem uma aparência mais normal. Ele tem uma aparência mais comum. A gente pode até colocar aqui uma imagem comparando a iconografia de Jesus do catolicismo romano com Jesus da Igreja Ortodoxa. Você vai ver que o Jesus da Igreja Ortodoxa parece muito mais uma pessoa comum do que esse Jesus bonitão da iconografia católica romana. Mas, na verdade, o que os estudiosos falam, conforme reconstituições de rostos do século I, Jesus nem parece com um nem com o outro, pareceria muito mais com o árabe comum que você vê por aí, ok? Com o beduíno do deserto, Jesus pareceria muito mais com ele. Então, de fato, quando a gente observa do mesmo jeito aqui também, Satanás não mora no inferno. Ele não é dono do inferno. Ele não aparece em nenhum momento no inferno. O inferno é citado sem Satanás. Pode ler na Bíblia. Vá na Bíblia e eu boto no comentário se você encontrou algum versículo que une Satanás e inferno na mesma frase. Toda vez que a Bíblia menciona inferno, ela nunca menciona Satanás. Toda vez que a Bíblia menciona Satanás, ela nunca menciona o inferno. Satanás é um vagabundo. Ele habita nas regiões celestiais. Ele habita entre os céus e a terra. Ele é um desocupado. Ele é alguém que é sem terra. Aleluia. Entendeu? Então, ele não tem onde morar. Vive vagando entre os céus e a terra, entre as dimensões celestes e terrestres. E o inferno é o local para os condenados sofrerem até o dia do juízo final. Mas lá não tem demônios, eles vão sofrendo no fogo eterno, como é relatado na história do rico e do Lázaro. O rico e o Lázaro fala de sofrimento, fala de calor, mas não menciona demônios, não é? Então, de fato, é bem curioso a gente observar isso. Mas o papel dele é causar dor e sofrimento, já falamos sobre isso. É acusar, inclusive o Apocalipse diz isso, caiu o acusador dos nossos irmãos. É interessante a gente ver isso, ele é o acusador, ele é alguém que sempre está contra a nossa vida. E as acusações dele, a princípio, parecem justas, mas elas são acusações ardilosas para destruir a vida das pessoas, ok? E, por fim, também, tentar. E aqui, a tentação é a indução ao pecado. Acusar é o que ele nos faz perante Deus, e tentar é o que ele faz conosco aqui na terra. Nos céus ele nos acusa e na terra ele nos tenta. Ele nos tenta, nos faz pecar e nos acusa perante Deus. E depois vem nos tentar de novo, a gente peca, ele acusa e fica nesse ciclo maldito. Lembrando que quem está debaixo do sangue de Jesus, ele tem um advogado fiel que perdoa e o absolve de seus pecados. Então quem está em Cristo verdadeiramente e vive a palavra de Deus como ela é, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que ele é o nosso advogado e que o inimigo não tem vez, ok? E tentar, nós já falamos que é justamente induzir alguém a pecar. O ser humano tem vontade de pecar por si só? Ele tem, mas o diabo dá aquele empurrãozão, tá? Não é empurrãozinho, não. Bom, qual é o caso de Satanás? É porque ele é muito pretensioso. Ele se acha que está destruindo a obra da criação, ele acha que está destruindo a vida de todo mundo, mas a grande verdade
é que ele é uma peça na engrenagem de Jeová. Eu sempre digo isso nos vídeos aqui do nosso canal. O diabo é o diabo de Deus. Ele está debaixo do domínio de Deus e dele é uma peça da engrenagem para Deus cumprir seus propósitos. E a queda e a ruína dele vai acontecer. O que aconteceu em Jó, em que Satanás não conseguiu fazer Jó blasfemar contra Deus, é um prelúdio, é o prenúncio dos salvos em Cristo. Jó é um protótipo de nós que servimos a Deus, de você que serve a Deus verdadeiramente, com sinceridade. Você é o Jó da atualidade. O diabo acusa contra você, diz para Deus, faz quase assim uma aposta com Deus, que é mais ou menos esse estilo que ele fala, né? Vai para ver se ele não pega contra a tua face, não é? É quase assim uma aposta. O diabo investe contra a sua vida, acredita que você vai cair, você até cai, mas depois você aparece de pé. Ou muitas vezes nem cai. E ele sai envergonhado. Então ele sabe que é um derrotado, ele sabe que é um desmoralizado, mas mesmo assim ele corrompe a obra da criação. E Jó deu um testemunho, de fato, um testemunho abençoado. Deus testemunhou sobre Jó de maneira poderosa e Deus sabia o que estava falando. Quando Deus disse que ele é justo, temente, reto, íntegro e se desviava do mal, Deus não estava de brincadeira. Para Deus dar o testemunho de alguém assim. Meu irmão, se Deus sabe todas as coisas, se liga comigo aqui no raciocínio. Se Deus sabe todas as coisas e disse isso de Jó, é porque Jó não ia cair, cara. Entendeu? Deus já disse, ó, é como se Deus dissesse, Satanás, tu tá perdendo teu tempo. Tu tá dizendo que ele vai blasfemar, que ele vai... Mas eu sei tudo. Eu conheço o futuro. Eu sei como esse filme vai terminar, cara. Não, mas mude aqui essa peça aqui, o roteiro. Não adiantou. E aí se cumpre o que Jó diz no final da narrativa, não é? Ele diz, olha, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não tem jeito, não é? O diabo tenta, mas ele é derrotado. Isso quer dizer que ele é inócuo? De jeito nenhum. Porque ele tem destruído a vida de milhões, bilhões, acho que é bilhões, né? A humanidade aí, bilhões e bilhões e bilhões pereceram desgraçadamente pela ação diabólica, não é? Eu me lembro da história de Lutero, que quando um determinado jovem se matou, e não queriam sepultá-lo com os demais, porque era considerado tipo um pagão apóstata por ter se suicidado. Ele diz que muitas vezes o diabo age querendo induzir as pessoas ao suicídio. E eu não duvido. Eu não duvido. Eu não estou dizendo que toda pessoa que se suicida é induzida pelo diabo. Mas eu posso dizer que muitos o diabo induz e coloca pensamentos desgraçados de morte e destruição. Mas claro que cada um vai responder pelos seus próprios pecados. Mas tem muito poder diabólico, maligno em cima de tudo isso. Porque o diabo ele quer potencializar o que nós temos de pior. Então, potencializar o pior do nosso orgulho, o pior da nossa arrogância, o pior da nossa natureza decaída, ele vai potencializar, porque Deus sabe todas as coisas e tudo está nas mãos dele. Vai entender, não é? Então, meus amados irmãos, a gente agradece aqui a sua atenção. Não tenho aqui para você em específico nenhuma proposta pedagógica para aula em específico. Mas eu posso lhe dizer que você pode levantar, antes de dar aula, levantar algumas perguntinhas. Por exemplo, perguntar assim: o diabo, onde é mencionado a primeira vez na Bíblia? Entendeu? Faça as perguntinhas antes de começar a lição. O diabo é mencionado a primeira vez na Bíblia quando? O diabo é mencionado na Bíblia a última vez quando? O diabo mora no inferno? O diabo é o gerente do inferno? A pessoa endemoniada, ela vai para o inferno se ela morrer endemoniada? Ou o diabo ou a culpa é só do diabo? Aí você vai fazendo essas perguntas que bem populares, né? O diabo ele tem chifre, ele tem rabo. Como é a aparência do diabo? E você já levanta uma boa polêmica, uma polêmica gostosa nesse sentido, não é uma polêmica agressiva, uma polêmica mesmo até de brincar, descontrair um pouco. E aí você depois vai responder as perguntas, porque toda pergunta que se abre tem que ser fechada. Ok? Então você abre a pergunta, depois você fecha e responde todas elas e aí você vai ter muita gente motivada para acompanhar a tua lição, tá? Então espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado desse resumo. É quase assim um briefing, não é? Que é como eu digo sempre, os vídeos de subsídio não é aquele vídeo que eu vou dar a lição, não me vejo nesse intuito aqui, mas é um briefing, é um resumo geral dos pontos principais da lição, de verdades espirituais que podem ser aplicadas na lição e algumas pequenas sugestões pedagógicas. Que Deus em Cristo lhe abençoe em nome de Jesus.